Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula da nossa maratona de aprovação em São Paulo. Meu nome é Marina Viana, professora de Cirurgia Geral aqui da Medway e hoje a gente vai falar dela, da minha casa. Vamos conversar um pouquinho sobre cirurgia geral na Unicamp e eu vou te dar os 3 temas que a Unicamp ama cobrar. Então me acompanha no primeiro, que é trauma abdominal e pélvico. Questão aí quente de 2022 que trazia um homem de 25 anos vítima de um acidente automobilístico com um quadro de retenção urinária, fratura de bacia e uretrorragia. A pergunta queria saber qual a hipótese diagnóstica, exame a ser solicitado e a conduta. E aí vinha um monte de opção: trauma de uretra posterior, anterior, membranosa, bulbar, combinada com uretrocistografia, com TC de abdômen, sondagem e cistostomia. Para você encontrar a resposta dessa pergunta, você precisa lembrar aí das associações entre trauma pélvico e órgãos, né? Bexiga, uretra, órgãos vizinhos, certo? Então, vamos recordar o fluxograma de condutas e as complicações decorrentes do trauma de pelve. Quando a gente pensa em mecanismo de lesão, o primeiro deles no trauma pélvico é a compressão antero-posterior, a famosa livro aberto, que vai acontecer em 20% dos casos. Como vocês podem ver na imagem, o que acontece aqui é uma ruptura do anel pélvico com um esgarçamento do plexo venoso posterior e ramos da ilíaca. Então, é um tipo de fratura muito grave que leva a um sangramento vigoroso, uma hemorragia que pode ser, inclusive, fatal. Depois, a gente vai encontrar a compressão lateral, que, glória a Deus, é a mais comum, encontrada em 60% a 70% dos casos. Veja só, esse tipo de trauma na pelve habitualmente vai levar a lesões de bexiga, lesões de uretra. Entenda então que esse tipo de lesão pélvica, de trauma pélvico, não é fatal. As lesões associadas não são fatais. Ninguém morre porque tem uma lesão de bexiga ou um trauma de uretra, certo? Por fim, o terceiro tipo de mecanismo é o cisalhamento vertical, que vai acometer 5 a 15% dos casos, certo? Também muito grave, porque vai romper a ilíaca interna, uma vez que existe essa desarticulação sacroilíaca. Um outro tipo de caso em que o paciente entra em choque hipovolêmico muito rapidamente e pode morrer se você não tomar a sua conduta imediata frente a um trauma de pelve, que já já a gente vai recordar. Então, para a gente entrar no fluxograma, é só lembrar que trauma pélvico é ABCDE completo na sala de trauma, certo? E é nesse momento que você precisa identificar no C a instabilidade da pelve e correr atrás de fazer a primeira medida que vai impedir que o seu paciente morra na sua cara, que é essa da foto. É imobilizar essa pelve com uma cinta elástica, e se não tiver cinta elástica no hospital que você está, vai usar um lençol, certo, moçada? Identificou sinais de instabilidade de pelve, vai passar o lençol, fazer uma compressão importante na altura dos trocânteres, certo? Agora que a gente relembrou essa primeira conduta, vamos para o fluxograma, tá bem? Segue comigo aqui. Sempre você vai precisar entender qual é o mecanismo do trauma, como esse paciente se acidentou. Uma vez que você entendeu o mecanismo do trauma, você parte para identificação de trauma pélvico e imobilizar o seu doente, como a gente já conversou. Fez essas 3 etapas, identificou o mecanismo do trauma, tem trauma de pelve, imobilizei essa pelve, a pergunta que não quer calar, a pergunta de $1 milhão, é se esse doente está estável ou não. Se a resposta for sim, paciente com estabilidade hemodinâmica, maravilha, leva para tomografia de abdômen e pelve com contraste. Nessa tomografia, o intuito é encontrar sangramento, encontrar o famoso blush arterial. Se esse paciente, por acaso, tiver blush na tomografia, significa que tem um vaso que está sangrando, um vaso roto, certo? E aí chama a equipe da vascular para fazer uma arteriografia. Depois de resolver essa parte, é que o paciente vai para a avaliação da ortopedia e para a fixação dessa pelve. Agora, se o paciente estável fez a tomo, não tem blush arterial, muito que bem, vai direto para a fixação dessa pelve, certo? E aqui tem um pneumônico que vale $1 milhão, pneumônico EBA,
para trauma de pelve? Significa estabilidade hemodinâmica com blush é igual à arteriografia, ok? Agora vamos ver o oposto, né? Se a resposta para a pergunta de $1 milhão for não, doente instável hemodinamicamente. A primeira coisa que você faz aqui é certificar de que o sangramento que está deixando o doente chocado é da pelve. Então faz um ultrassom na sala de emergência, faz um FAST. Se esse FAST vier positivo em qualquer quadrante, esse paciente vai para laparotomia exploradora, tamponamento pré-peritoneal e fixação dessa pelve, certo? Agora, se o FAST vem negativo, ou seja, está sangrando mesmo da pelve, aí você pula a etapa da laparotomia e parte direto para o tamponamento pré-peritoneal com fixação dessa pelve. Se qualquer um desses dois doentes persistirem com instabilidade hemodinâmica, precisa chamar a cirurgia vascular para fazer uma arteriografia, porque provavelmente tem artéria que está babando. Artéria é difícil parar de sangrar com apenas esse packing pré-peritoneal. Para quem não lembra, o packing pré-peritoneal é aquela incisão infraumbilical que a gente faz, entra no espaço de Retzius, certo? Que é o espaço que está acima da bexiga, né? Espaço pré-peritoneal, coloca um monte de compressa e fecha. Isso é packing pré-peritoneal, certo? Continuando então, vamos agora para as lesões associadas, que era o que a nossa pergunta queria saber. A primeira delas, que você vai levar no coração para a prova da Unicamp, é lesão de bexiga. E aí sempre vai precisar identificar se é lesão extra ou intraperitoneal, porque isso vai mudar a sua conduta diretamente. E detalhe, prova da Unicamp gosta de colocar a imagem de uretrocistografia, ok? Então vamos lá. Se eu estou frente a uma lesão extraperitoneal, o que isso significa? Significa que eu tenho um contraste que não entra para dentro da cavidade, certo? Esse contraste está ficando no espaço pré-peritoneal. E é a lesão mais comum de bexiga associada a trauma pélvico. Para esses pacientes, você não tem que operar, não tem que fazer sutura de bexiga, não tem que dar ponto na bexiga. Só passa uma sonda vesical de demora por 14 dias, que vai resolver, a bexiga vai ficar vazia e vai conseguir cicatrizar. Na uretrocistografia, essa vai ser a imagem que vocês vão encontrar para trauma de bexiga extraperitoneal. É a famosa orelha de Mickey, né? Tudo isso aqui que está branco é contraste. Você está vendo como ele está concentrado ali na pelve? Pois então, isso daí é lesão extraperitoneal, não tem contraste subindo para dentro da barriga, tá? Decora essa imagem porque ela vai cair na sua prova. Quando a gente está frente a uma lesão intraperitoneal, eu tenho contraste subindo para a barriga. Olha essa uretrocistografia como ela é diferente. O contraste não está só na bexiga, ele não está concentrado na pelve igual o anterior. Ele está, ó, subindo, até às vezes delimitando a alça intestinal. A gente tem padrão aqui de chama de vela, certo? E aí você tem que entender que se eu tenho contraste entrando para dentro da barriga, em contato com as alças, a urina também está em contato com a alça. E urina é extremamente irritante, certo? Leva à peritonite. Então não adianta só deixar esse paciente sondado. Esse paciente com lesão intraperitoneal precisa de sutura. Vai entrar, fazer laparotomia e fazer sutura dessa bexiga em 2 planos com fio absorvível, para que não forme cálculo vesical, certo? Próxima lesão é a boa e velha lesão de uretra. E aí eu já aproveito para te lembrar quais são as contraindicações de sondagem no paciente com trauma de pelve. Serão todos aqueles pacientes que têm uretrorragia, hematoma escrotal e próstata flutuante no toque. Sabe aquele paciente que você faz o toque retal e não acha a próstata? Isso é próstata flutuante. E não basta só saber as contraindicações de sondagem vesical para fazer a prova da Unicamp. Ela também vai querer que você me diga qual é a porção da uretra que foi lesada. Então, para a gente falar disso, vamos relembrar que a uretra tem porção anterior e posterior. Como vocês podem ver na foto, a uretra anterior é formada pela fossa navicular, que é a entradinha da uretra, seguida da uretra peniana e da uretra bulbar, certo? Então, a uretra posterior acaba na uretra bulbar. A uretra posterior é composta pela uretra membranosa e a uretra prostática, certo?
E quais são as duas porções da uretra mais acometida em trauma pélvico? Uretra bulbar e uretra membranosa, tá? Essas são as uretras que sofrem em traumas. Só que vamos ver as particularidades de cada uma. Então, quando a gente está pensando no trauma de uretra anterior, você vai lembrar de trauma perineal e fratura peniana. São aí os dois mecanismos mais comuns de lesão, certo? E aí, o que cai sempre na prova é a queda cavaleiro, que vai levar à lesão da uretra bulbar. Lembra? Uretra bulbar, última porção da uretra anterior, ok? Agora, olhando para a uretra posterior, é a lesão mais comum relacionada à fratura de bacia, certo? Porque tem lesão de quem? Da uretra membranosa, a primeira porção da uretra posterior, certo? Então, os detalhes essenciais para vocês lembrarem aqui é que queda cavaleiro está relacionado a trauma de uretra anterior, uretra bulbar, e fratura de bacia está relacionada à uretra posterior e uretra membranosa. Sendo assim, a gente consegue responder aí a nossa perguntinha daquele paciente que chegava com fratura de pelve, retenção urinária e uretrorragia. Bom, a gente está falando de quê? Uretra anterior ou uretra posterior? Posterior, né, moçada? E uma vez que a gente risca a letra B e a letra D, sobra uretra posterior, membranosa, uretrocistografia retrógrada nas duas, certo? Que é aquele exame que eu mostrei as imagens para vocês, né? Ali da bexiga, né? Da chama de vela e da orelha do Mickey. E a pergunta que não quer calar, vai fazer sondagem ou vai fazer cistostomia? Não se faz sondagem, né, pessoal? Em pacientes com suspeita de lesão de uretra. Então, a resposta correta é a letra C, cistostomia. Show? Dominamos o conceito? Então, me acompanha que queimadura também é um tema quente, com a desculpa aí da brincadeira. Bora lá para essa questãozinha de 2020, que trazia um homem de 23 anos, 70 quilos, vítima de uma queimadura por chamas há 3 horas. Veio para o PS com os bombeiros e tinha 10% de lesões de primeiro grau, 25% de segundo grau. Conforme a fórmula de Parkland, a primeira metade do volume a ser infundido de solução cristalóide aquecida em ml hora é... Bom, para responder essa questão, não basta só você saber a fórmula de Parkland, né? Você precisa lembrar dos mandamentos da queimadura. E o primeiro mandamento é: começarás com ATLS. Moçada, não dá para esquecer que grande queimado é paciente politraumatizado. Então vai fazer a ABCDE do trauma. No A, a primeira coisa que você precisa ver é se tem indicação de intubação precoce. Esse paciente tem um Glasgow menor que 8, tem comprometimento respiratório com fadiga, hipóxia, tem queimadura extensa, maior do que 40% de superfície corpórea queimada, tem sinais obstrutivos de via aérea, com estridor, aquela voz mais anasalada, tem queimadura extensa, circunferencial da face ou do pescoço, que pode impedir aí a respiração, tem queimadura na face, né, vibriça nasal, sobrancelha, mucosa oral, certo? Fique de olho. Tem história de inalação de grande quantidade de fumaça, principalmente em ambientes fechados, certo? Então, indicação de OT é a primeira coisa que você vê aqui. Na sequência, quando a gente passa para o B, para o breathing, você vai pensar de cara se existe aí uma diminuição de expansibilidade e um risco iminente de precisar de escarotomia, certo? Que é quando você faz aquele corte, certo? Que vai basicamente chegar na musculatura, na aponeurose. Não faz corte na aponeurose, é só na carapaça da queimadura. Escarotomia é isso, não dói, faz ali na sala de emergência mesmo. Na sequência, vai ver se existe suspeita de intoxicação por monóxido de carbono. Esse paciente vai ser aquele doente com uma oximetria de pulso boa, mas com uma gasometria ruim. E para tratá-lo é oxigênio 100%. Depois tem que pensar se existe possibilidade de ter intoxicação por cianeto. Cianeto foi o que intoxicou o pessoal da Boate Kiss lá atrás, certo? É o composto presente naquelas espumas para estúdios, bares, para reduzir ruídos, tá bem? Esse paciente, quando aquela espuma queima, libera cianeto e o paciente inspira.
E esse doente evolui com uma acidose metabólica muito grave e o tratamento para ele não é só suplementar oxigênio, é fazer hidroxicobalamina, certo? Não pode esquecer porque pode cair na sua prova da Unicamp. Quando você parte para o C, da circulation, vai lembrar do quê? Vai lembrar que o queimado é um paciente que vai apresentar uma vasodilatação sistêmica com aumento da permeabilidade vascular. Então vai ser uma mistura aí de choque distributivo com choque hipovolêmico. E é aí que você entende que é a reposição volêmica que garante que o seu paciente sobreviva, certo? E aí você vai repor de acordo com a superfície corpórea queimada, que a gente já vai falar. O D não tem muito segredo, né? Glasgow e pupila. E o E, que é a exposição, vai ver todas as áreas queimadas do seu doente, proteger da hipotermia, ok? Continuando os nossos mandamentos, você não contabilizarás queimaduras de primeiro grau. É só queimadura de segundo e terceiro grau que vai entrar na sua conta para descobrir aí qual é o volume a ser infundido no seu doente. Terceiro mandamento é que 1% da superfície corpórea queimada corresponde à mão do paciente com os dedos. 1% é a mão do paciente com os dedos. Próximo mandamento, não esquecerás nunca do períneo, que equivale a 1%. E por fim, não se esquecerá que o nosso paciente possui o quê? Região anterior e posterior, na hora de fazer a regra dos 9. Então vamos recordar rapidamente que a cabeça vale 9%. 4,5 anterior, 4,5 posterior. Os braços valem 9 também. 4,5 anterior, 4,5 posterior. As pernas valem 18, 9 na frente, 9 atrás. Enquanto o tórax e o abdômen somam 18 anterior, 18 posterior e o períneo, o famoso períneo que vocês sempre esquecem, 1%. Agora que a gente relembrou a regra dos 9, a pergunta que você tem que se fazer para poder planejar a reposição volêmica do doente é como, onde, quanto e em quanto tempo. O como é muito simples, é com cristalóide aquecido e está proscrito o uso tanto de albumina quanto coloides. O onde é preferencialmente num acesso venoso periférico, calibroso, que não esteja em áreas queimadas, para você evitar carregar micro-organismo para dentro da circulação, certo? Vai considerar um acesso venoso central se o paciente for muito queimado e não tiver nenhuma região fácil para pegar esse acesso periférico calibroso. Lembrando que o diâmetro do acesso venoso central é muito pequeno, então vai dificultar a infusão de grandes quantidades de volume, que é o que o nosso paciente vai precisar. Em último caso, não se esqueça, acesso intraósseo. Pessoal, por favor, acesso intraósseo não é só para criança, é maravilhoso para adultos, principalmente grandes queimados. E na sequência, a gente vai se perguntar quanto de volume tem que ser infundido? E para todo mundo com mais de 14 anos, vai usar a fórmula de Bruch. Pô, Marina, mas não era Parkland? Sim, era Parkland. Porém, a nova edição do ATLS já traz a fórmula de Bruch, com menos ml por quilo, tá? Então, se na sua prova não for falado nem Parkland nem Bruch, calcule por Bruch, que é 2 ml vezes o peso do paciente vezes a superfície corpórea queimada, certo? Sempre. Agora, se falou Parkland, igual essa questão, né, que era de 2020, se eu não me engano, aí beleza, você calcula com 4 ml, tá bem? Mas não falou nada, é Bruch, 2 ml vezes superfície corpórea queimada vezes peso. Para crianças com menos de 14 anos, vai fazer 3 ml vezes o peso vezes superfície corpórea. E para criancinhas abaixo de 30 quilos, vai fazer 3 vezes o peso da criança vezes a superfície corpórea, mais o aporte de manutenção, que é a fórmula de Holliday-Seeger, que não caiu na Unicamp, certo? Mas é importante vocês saberem que ela existe. E a última pergunta é em quanto tempo? Você vai pegar aquele montante e dividir 50% nas primeiras 8 horas e os outros 50% nas 16 horas subsequentes. Mas com o bizu de que o momento zero que você começa a contar é o momento da queimadura, é o momento do acidente. E você precisa descontar o quê? O que foi feito no pré-hospitalar. Então me acompanha nessa questãozinha de 2020.
certo? Ele já fala aqui que a fórmula é a de Parkland que é para usar, afinal de contas foi feita em 2020 essa questão. Parkland, então, 2 a 4 ml vezes superfície corpórea vezes o peso. Seria 4 vezes 25% e não 35%, né? Primeiro grau não entra na sua conta, ok? Vezes 70 quilos, que é o peso do doente, 3.500 ml. Então, com certeza, 1.750 ml nas primeiras 8 horas, 1.750 ml nas outras 16 horas, e aí a gente tem nossa resposta, letra A. É isso? Cuidado, meu povo, muito cuidado. Primeiro que você precisa descontar as 3 horas, né? O acidente foi a 3 horas. E o segundo detalhe é que ele não quer saber o volume total na primeira metade. Ele quer saber em ml hora. Lê com cuidado sua questão para não errar coisa besta, certo? Então, não foi 1.750 ml em 8 horas, e sim em 5 horas, que dá um total de 350 ml por hora, certo? Então, nossa resposta correta é a letra D. Não se deixe enganar nesses momentos de conta. Preste muita atenção. Vamos terminar falando de afecções urológicas benignas, né? Não sou comprada para falar de uro, mas é que a Unicamp adora colocar urologia na prova do R1. Questãozinha de 2023. O que é que eu posso fazer? Um homem de 75 anos assintomático retornou para uma consulta médica trazendo um ultrassom de abdômen que evidenciou um cisto renal de 3,2 por 2,8 no rim esquerdo, sem conteúdo espesso e sem septações. E queria conduta. Será que para esse paciente a gente repete o ultrassom em 6 meses para ter certeza? Repete em 1 ano? Orienta aqui, não faz nada, deixa para lá? Ou pede uma tomo com contraste para ter certeza do que a gente está vendo? E aí eu te pergunto, né? Manejo de cisto renal, será que eu opero, acompanho ou esqueço do assunto? E para a gente saber isso, a gente precisa relembrar da classificação de Bosniak. Então, Bosniak 1 é um cisto que é simples, tem parede fina, não tem septo, tem densidade de aguinha na tomografia. 0% de chance de malignidade, não vira câncer, então não tem indicação nenhuma de segmento. O Bosniak 2 é benigno também, pode ter septo, pode ter calcificação, mas é tudo muito fino, muito discreto, muito delicado. Pode ser até hiperatenuante, mas não tem realce na tomografia e normalmente tem menos de 3 centímetros. Mais uma vez, Bosniak 2, 0% de chance de malignizar, ok? Então também não tem indicação de segmento. Diferente de quem? Do Bosniak 3? Não, né? Do Bosniak 2F. Pô, Marina, F de quê? F de follow, que precisa de segmento. Um cisto que é minimamente complexo, tem vários septos finos, tem ou não calcificações, certo? Pode ter um realce hiperatenuante, são maiores de 3 centímetros, é bem delimitado, mas você entende que essas calcificações, esses múltiplos septos são esquisitos? Então, para esse Bosniak 2F de follow, você vai pedir uma nova imagem e vai acompanhar, certo? Ele tem até 18% de chance de virar câncer, ok? Então, para ele, vale a pena aí pedir uma tomografia, certo? Vale a pena aí repetir a tomografia, se foi visto numa tomografia em primeiro lugar, repetir em 6 meses, certo? Ou solicitar um novo exame de imagem. Quando a gente está pensando no Bosniak 3, é aí um cisto com uma característica mais feia, né? Indeterminada, tem espessamento, é irregular, pode ter realce. E aqui no Bosniak 3 são 33% de chance de virar câncer. Então já tem indicação de ou nefrectomia parcial ou ablação por radiofrequência. Enquanto o Bosniak 4 é aquele que você olha e fala é câncer, é ruim, é feio, tem parede espessa, conteúdo cístico sólido, tá? Uma coisa grosseira, com bastante realce ao contraste. Quase 100% de chance de ser tumor. Então aqui está indicado nefrectomia parcial ou total, dependendo da localização. E agora, para vocês entenderem na imagem, isso aqui é um cisto simples, né? Bolota de água.
não precisa de segmento. Esses são cistos complexos, são cistos já 2F, né? Que pedem aí, principalmente esse, que você acompanhe um pouquinho mais de perto, certo? E onde é que entra o carcinoma de células renais? Vamos retomar rapidinho. Vai estar aí relacionado principalmente com homens e da etnia negra. Os fatores de risco consistem em tabagismo, obesidade, doença renal crônica, uso de diuréticos e doença cística renal. A clínica desse paciente, né, a tríade do tumor renal, é hematúria, dor em flanco e massa palpável. Mas entenda que pouquíssimos pacientes se apresentam assim, porque essa é uma tríade de doença avançada. Via de regra, tumor renal é um achado de exame, certo? E o diagnóstico é através de tomografia de abdômen com contraste ou ressonância nuclear magnética. E o ponto-chave do estadiamento do tumor renal é o T, e apenas o T. Então, T1 é aquele tumorzinho pequeno, menor do que 7 centímetros. E aí, óbvio que teria T1A e T1B. O T1A é menor que 4, é a boa e velha pequena massa renal, que tem menos que 4 centímetros, certo? O T2 é maior do que 7. O T3 pega grandes vasos e o T4 já ultrapassou a gerota, né? Aquela gordura perirenal, tá bem? E olha como que se apresenta na tomografia. Essa toma é muito boa porque tem cisto simples e tumor renal. Olha a seta amarela, só cisto simples, né? Olha quanto cistinho, bolinha de água que a gente não tem que se preocupar. Olha a diferença para o tumor renal que eu falei, é muito claro. Componente sólido cístico, imagem feia que você olha e fala, é câncer. Como é que a gente vai tratar? Se for uma doença localizada, nefrectomia radical. A nefrectomia parcial, ela vai servir para aqueles tumores pequenininhos, certo? Menores do que 4 centímetros. Quando a gente está falando de uma doença que já é avançada, é mais complicado. Aí a gente até pode operar, né, fazer a chamada nefrectomia citorredutora, que é para diminuir volume de doença e facilitar o tratamento, não é curativo, mas facilita o tratamento, associado à terapia-alvo dirigida com sorafenib, tá? Isso porque tumor de células claras é quimio-resistente, é uma tragédia. Então precisa ser diagnosticado aqui, ó, na doença localizada. Voltando para a nossa questão de 2023, senhor de 75 anos, com uma lesãozinha renal de 3,2 por 2,8, sem conteúdo espesso, sem septação, Bosniak 1. Oriente o seu paciente que não tem que fazer segmento, esquece desse cisto, que nunca vai virar câncer, certo? É isso, vou ficando por aqui, vejo vocês na próxima aula, bora pra cima!